Aí, amores, tudo bom? Tudo certinho? Gente, vamos continuar com nossa playlist sobre genética. Vamos falar sobre heredograma, beleza? Que vem do latim heredio, quer dizer herança, tá certo? Então, deixe-me colocar aqui esse primeiro slide para a gente começar a trabalhar de forma bem gradativa, paulatina. É um conteúdo muito frequente nas nossas provas. Eu coloquei definições, função, qual seria a principal função no que se diz respeito ao estudo dos heredogramas, tá certo? Então, você tem aí na realidade a representação gráfica de uma genealogia, tranquilo? Cabeça, e essa genealogia eu poderia destacar de que forma? Eu posso chamar simplesmente por árvore genealógica, ou árvore genética, ou simplesmente pedigree, tranquilo? Observa que eu destaquei também para vocês uma função aí que retrata muito bem o que um heredograma ele promove para a gente. O comportamento, a intenção na realidade é verificar o comportamento de um gene em determinada família, né? E segundo, observar a dominância ou recessividade desse gene ao longo de uma linhagem, simples desse jeito, né? Então observe que existem situações, existem doenças, existem algumas patologias que surgem em determinada linhagem de famílias e que ao longo dos anos você vai encontrando exatamente um ou outro indivíduo com aquele tipo de doença, tá certo? Existem algumas que ainda, porventura, ocorre um dilema ainda no que se diz respeito a característica genética ou não. Um exemplo típico é a diabetes. A diabetes ainda não existem estudos assim comprovados mostrando que realmente aquele indivíduo, se o pai, o avô, a mãe ou a avó teve diabetes, pode passar o gene do diabetes tipo 1, que é o melito, para o indivíduo, né? Então, mas as características, as condições, né, elas são muito palpáveis, elas são muito visíveis, né? Então, do ponto de vista fisiológico, a gente tem algumas características interessantes que levam, né, a crer que a diabetes ela pode ser uma doença genética, pode ter um cunho genético. Mas até então a gente não tem essa certeza, beleza? Então, vê lá. Coloquei para vocês também aí nesses slides a simbologia, né? É uma situação que você vai encontrar com muita frequência exatamente nas questões sobre heredograma. Essa simbologia, existe alguns que vocês utilizam mais, existem outras situações que vocês vão utilizar muito menos. Exemplo aqui, ó. Deixa eu colocar o ponteirinho. Observa que um quadradinho em um heredograma você caracteriza como um homem, né? Um indivíduo do sexo masculino. Uma bolinha é o indivíduo do sexo feminino, tá? Um losango ele não vai apresentar sexo determinado, tranquilo? Observa que esses dois aí, achurados ou pintados, é o indivíduo que apresenta a patologia, é o indivíduo que vai apresentar exatamente algum tipo de herança genética que pode ser recessivo ou que pode ser dominante, tranquilo? Essa bolinha aqui com a quantidade e esse quadradozinho aqui com as quantidades identifica o número de filhos do sexo indicado. Esse quadrado com traço ele indica falecimento do indivíduo. A bolinha com ponto, mulher portadora para um caráter ligado ao X, tá certo? Então observa que existem alguns que vocês vão utilizar com maior frequência. Aqui esse tracinho com a bolinha, com a bola bem pequenininha, aborto ou natimorto, propósito ou probando. Aí é o indivíduo que foi indicado, né, para aconselhamento genético para verificar exatamente se ele faz parte ou não daquela prole. Esse aqui é o mais trabalhado para a gente, aqui é a família, beleza?
dentro dessa família, dentro de uma perspectiva dessa, você pode encontrar gêmeos dizigóticos, né? 2 zigotos oriundos de uma fecundação de um óvulo de um espermatozoide e existindo outra fecundação, outro óvulo e outro espermatozoide, que gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que são oriundos do processo de clivagem. Você tem um óvulo, eu tenho um espermatozoide, fecundação, clivagem, formação do indivíduo. E aqui, nesse caso, o casamento consanguíneo, um casamento que existe entre indivíduos da mesma família. Tranquilo? Então, basicamente, a simbologia ela está dentro desses parâmetros aí, tá certo? Vê lá, aqui esse próximo slide eu coloquei para vocês um heredograma simples com 3 gerações, né? A primeira, a segunda e a terceira geração. Perceba, gente, que eu coloquei alguns tópicos e vou relatar também para vocês algumas situações que vão facilitar a sua vida no momento que você vai analisar o heredograma, tá certo? Então, você tem a primeira geração, segunda e terceira. Observe que aqui ele está destacando para a gente a geração. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho para ficar melhor para a gente. Ó, a primeira geração é indivíduo 1. E aqui a primeira geração é indivíduo 2. Simples desse jeito. Embaixo, segunda geração indivíduo 1. Segunda geração indivíduo 2. E assim por diante. Terceira geração indivíduo 1. Aqui, ó, aqui embaixo. Que eu estou destacando para vocês, né? E aqui na terceira geração indivíduo 2. Ou seja, tu tens a geração primeiro e depois o indivíduo. Tranquilo? Observa que isso aí é uma das situações. A segunda, que também é abordada, ele está colocando geração 1, indivíduo 1, geração 1, indivíduo 2, geração 2, indivíduo 1, ele pode colocar dessa forma. Mas ele também pode colocar indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também ele pode. Beleza? Porém, você já subentende que existindo exatamente esse tracinho aqui, ó, você sabe que é um casamento. Você sabe que é um indivíduo casou com esse aqui, né? Esse indivíduo, esse homem casou com essa mulher que é portadora e apresenta alguma patologia, né? E observe que eles tiveram três filhos, beleza? Tranquilo? Simples desse jeito, como a gente está abordando. Ou ele pode destacar para você a geração e os indivíduos, ou somente os indivíduos, e você já subentende as gerações que são aí colocadas para a gente em determinados padrões. Vamos ver outro slide aqui, o que eu preparei para vocês. Olha lá. Esse slide, ele comenta para a gente sobre o indivíduo albino. Isso aí é para você ter uma perspectiva, eu já deixei aqui embaixo, para você ter uma perspectiva do que o heredograma ele promove, né? O que é que essa estrutura promove? Então, aqui eu tenho uma árvore genealógica bem simples sobre o albinismo. Depois eu vou colocar algumas mais complexas e vocês vão ver aí no exercício que fica bem simples dentro daquela perspectiva que eu havia trabalhado com vocês e sobre alguns aspectos que eu também coloquei para facilitar a tua vida no momento que você vai analisar o heredograma. Olha lá. Então, observe que aqui eu estou analisando o albinismo, que é uma doença recessiva, né? O indivíduo tem que ser homozigoto recessivo e é passado a partir de 2 genes. O indivíduo tem que apresentar em duplicidade esse gene. Vamos ver lá. Perceba uma coisa muito interessante aí, né? Você tem na realidade o indivíduo da primeira geração, o indivíduo 1 e o indivíduo 2, eles são normais em relação a esse tipo de característica, né? A esse tipo de expressão. Perceba, procure analisar comigo que eu tenho pais que são normais apresentando um filho albino, não é isso? Então, normalmente, quando isso acontecer, você observa que pais normais com o indivíduo
com a patologia que está sendo trabalhada, com a característica que está sendo abordada, você vai encontrar um indivíduo aí, ele sendo, os dois pais, no caso, eles são heterozigóticos. Então, o indivíduo para albinismo, ele obrigatoriamente tem que ser homozigoto recessivo. Cabeça, por quê? Porque um gene vem do pai, outro gene vem da mãe, como eu destaquei para vocês. Ó, então aqui você tem o indivíduo ele sendo azão azinho, né? E a mãe ela sendo azão azinho. Perceba agora que o que é que nós vamos encontrar? O indivíduo albino. Caracterize exatamente esse indivíduo aí 3, né? O indivíduo 3, que se encontra na segunda geração, ele tem um genótipo azinho-azinho. Cabeça, como é que eu sei que o genótipo dele é azinho-azinho? Simples, ele tem os dois genes para o albinismo. Então, ele tendo os dois genes para o albinismo, ele vai desenvolver a característica. Cabeça, e no caso do indivíduo 4? Eu não sei. Porque lembra que o indivíduo, ele pode ser, quando ele é normal, ele pode ser azão-azão ou ele pode ser azão-azinho. Então, já que eu não sei, eu não vou conseguir determinar o genótipo do indivíduo 4, eu coloco azão-traço. Ah, cabeça, não entendi. Por que azão-traço? Por que azão-traço? Porque eu não sei. Ele pode ser azão-azão, ele pode ser homozigoto dominante e também pode ser um heterozigoto. Então aqui eu não consigo determinar. Beleza? Tranquilo, simples, na maciota desse jeito. Vamos ver o próximo. Olha lá. Aqui eu coloquei para vocês, eu estou destacando doenças sem um lembrete. É para você fixar e não esquecer nunca mais. Preste bem atenção. Doença de cunho recessivo. Geralmente tem pais normais e filhos diferentes. Beleza? Então, quando a doença ela tem cunho recessivo, ela vai se apresentar com esse tipo de característica para a gente. Vê lá. Normalmente, 1/4 da prole apresenta a doença, ou seja, a minoria. Perceba nesse heredograma que eu coloquei para vocês embaixo, né? Então, 2 pontos importantíssimos. Geralmente tem pais normais, observe que os pais, ó, deixa eu colocar aqui o ponteirinho. Perceba que os pais aqui eles são normais, ó, azão-azinho, azão-azinho, não é isso? Porém, perceba, observe comigo, analise comigo que eles deram origem a um indivíduo albino. Ou seja, esse azinho aqui, ele veio para cá. E esse aqui, cabeça, foi do pai. Tranquilo? Então, existem esses caminhos que ficam mais fáceis de você decifrar exatamente esse tipo de situação. Vê lá, em níveis gerais, não ocorrem em todas as gerações. Porque você tem um gene aí, na realidade, um gene recessivo, onde ele tem que estar em duplicidade, como eu destaquei para vocês. Observe que na primeira, na segunda e na terceira geração, né, desse heredograma, você só encontra um indivíduo. Então, em nível geral, você não encontra em todas as gerações. Beleza? Essa doença ela tem cunho recessivo. Tranquilo? Beleza? Olha lá outro tópico que eu coloquei para vocês. Visível em condições de consanguinidade. Claro, se você... Cabeça, que é o indivíduo consanguíneo? É quando o indivíduo ele tem um filho com a irmã, com o primo, né? Então, observe que a proximidade, a intenção é variar. A intenção para você ter uma prole melhor é a chamada variabilidade genética. Quanto mais você variar, melhor. Mas quando você promove uma aproximação, aí sim, aquele gene que dificilmente ele poderia causar algum dano ou promover ou se expressar, opa, agora ocorreu proximidade. Um exemplo muito interessante, gente, muito interessante, ocorreu no Egito.
Observe que os faraós, Tutankhamon, ele tinha essa ideia de purificar a família. Então era muito comum eles terem relações e ter filhos com os próprios irmãos. Isso aí deteriorou a família. Vê que coisa impressionante. Isso aí foi um dos fatores que levou exatamente à diminuição da quantidade de indivíduos da família do faraó. Né? Então é um dado muito interessante que a gente pode caracterizar quando a gente analisa um heredograma. Tranquilo? Olha lá. Casais iguais com filhos diferentes, os pais serão heterozigotos. Um exemplo clássico aí é o albinismo. Né? Então, perceba que casais iguais com filhos diferentes, os pais serão heterozigotos. Beleza? Tranquilo? O albinismo ele é bem característico para a gente. Ele mostra essa característica, esse aspecto de recessividade é muito evidente no que se diz respeito a esse tipo de situação. E aqui o último, para a gente fechar com chave de ouro, eu coloquei para vocês alguns pontos importantes. Importante lembrar, tá certo? Doença de cunho dominante, você tem outro padrão. Lembra que doença de cunho recessivo, né, você teria algumas características muito interessantes. Os pais heterozigotos, né? O indivíduo, aquela doença ela não iria aparecer em todas as gerações. Nesse tipo de doença, no caso, de cunho dominante, eu tenho perspectivas bem diferentes. Vocês vão ver. Olha lá. Doença de cunho dominante tem pais afetados pela doença com filhos normais. Beleza? Então, observe que no albinismo eu tenho pais que não são afetados, mas ele tem um gene para o albinismo, como a gente viu agora há pouco. Não é isso? Ó, deixa eu voltar aqui nesse slide. Vê coisa interessante. Ele tem um gene para o albinismo, como eu coloquei aqui para vocês, ó. Azinho e azinho. Não é isso? Mas eles são normais, os pais são normais. Então aqui, ó, a mãe passou azinho. Olha o azinho dela aqui, ó. O pai passou azinho, não passou azão. Beleza? Tranquilo? Então, esses pais aqui eles são normais e apresenta aqui um filho albino. Tranquilo? Agora, vê lá, para a gente fechar nossa aulinha com chave de ouro. Normalmente, metade dos indivíduos, ou próximo, apresentam problema para o gene dominante. Olha lá, gente, que coisa impressionante. Vê como a coisa mudou. Perceba que tanto na primeira geração quanto na segunda, eu tenho muita gente, pessoal. São várias pessoas que se apresentam com gene dominante. Então, se existem vários indivíduos com gene dominante, a doença, né, ou aquela disfunção, ela vai se apresentar, ela vai se expressar com uma facilidade muito maior. Então, vamos contar a quantidade de indivíduos, né, que existem aí nas gerações e a quantidade de indivíduos que são afetados. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 indivíduos. Beleza? Porém, vamos ver quantos são afetados. Deixa eu colocar aqui o piloto, fica melhor. É um ponteirinho aqui amarelinho. Então aqui, ó, 1 afetado, 2 afetados, 3 afetados, 4 afetados, 5 afetados. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Cara, são vários. Você tem muitos afetados, né? Você tem muitos indivíduos afetados aí. É o que eu havia comentado para vocês. Ó. Normalmente, metade dos indivíduos ou próximo apresentam problema para o gene dominante. Tranquilo? Beleza? Vê lá. Pessoa afetada tem pelo menos um dos pais com a doença. Simples desse jeito, né? Indivíduos não afetados são homozigotos excessivos. Exatamente isso que a gente está vendo. Ó, presta bem atenção aqui, ó. Homozigoto recessivo, homozigoto recessivo,
homozigoto recessivo, não é isso? A cabeça é esse aqui. Esse aqui ele foi afetado, mas está P-traço. Observa que aqui eu não consigo, não vou saber se é Pzão ou Pzinho, né? Eu sei que ele é afetado. Cabeça, mas por que eu não sei? Eu sei que ele é afetado porque ele tem um gene. Um dos genes aqui veio para esse indivíduo, para esse homem. Porém, perceba que se ele tiver pezinho aqui, ele vai ser afetado. Se ele tiver pezão também, ele vai ser afetado. Então aqui eu não consigo distinguir. Tranquilo? Beleza? Olha lá. Aqui, ó. Doença autossômica dominante. Atinge homens e mulheres. Um exemplo clássico aí é a polidactilia, que se apresenta para a gente com cunho dominante, onde a polidactilia ela é caracterizada com o indivíduo que tem mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. Tranquilo? Então, amores, a gente fica por aqui. Agora tem os exercícios aí, tá certo? A parte teórica é um pouquinho mais extensa, mas perceba que foram vários aspectos interessantes que a gente teve a oportunidade de ver, a gente teve a oportunidade de abordar. Se liga nesses dois últimos slides que eu comento sobre o cunho dominante ou cunho recessivo da doença, da patologia que está em estudo, da condição de expressividade desse gene, tá certo? Então, um beijão, tudo de bom, fica com Deus.